Olá, bem-vindos a mais um vídeo da série Nova Guia, que procura instigá-lo semanalmente a abrir uma guia ou aba do seu navegador e ampliar seu repertório de pesquisa. Em referência também ao feriado nacional deste 21 de abril, Tiradentes, apresentamos hoje o acervo e o sistema de buscas do Arquivo Público Mineiro. O arquivo é a mais antiga instituição cultural de Minas Gerais. Criado em Ouro Preto pela Lei nº 126, de 11 de julho de 1895, tinha como atribuições receber, conservar e classificar os documentos referentes ao direito público, à legislação, à administração, à história e geografia e as manifestações do movimento científico, literário e artístico do Estado. Era responsável ainda pelo recolhimento, guarda e classificação de pinturas, esculturas e mobiliário de valor artístico ou histórico. Esse papel tem sido cumprido por ele, portanto, nos últimos quase 125 anos. O acervo do Arquivo Público Mineiro é constituído de documentos manuscritos, impressos, mapas, plantas, fotografias, gravuras, filmes, livros, folhetos e periódicos. São documentos de origem pública, referentes à administração pública de Minas Gerais, produzidos desde o século XVIII, período colonial brasileiro, até o século XXI, e de documentos de origem privada de interesse público e social. A Secretaria de Estado de Cultura e o Arquivo Público Mineiro, no intuito de democratizar a consulta aos acervos documentais de Minas Gerais, apresentam aqui o Sistema Integrado de Acesso ao Arquivo Público Mineiro. É uma base informatizada onde informações básicas sobre o acervo e parte dos documentos do arquivo já estão em meio eletrônico. Esse sistema tem por finalidade facilitar a pesquisa, seja na sede da instituição ou através da internet. Aqui, nesse sistema integrado de acesso ao arquivo, já estão disponíveis para consulta instrumentos de pesquisa, milhares de documentos manuscritos, iconográficos, cartográficos, filmográficos e a coleção centenária do Arquivo Público Mineiro. Então, quando entramos no site, que segue aí na tela para vocês também, chegamos a essa interface. Além das informações sobre o histórico e os projetos de gestão de documentos, na aba Acervo, que é aqui nós vamos explorar com um pouco mais de detalhe hoje, somos apresentados a todas as seções organizadas das diferentes documentações, tanto temporalmente quanto tipologicamente, e também de lugares diferentes que o arquivo guarda. Vamos selecionar aqui, por exemplo, a Câmara de Ouro Preto como base. Aqui, quando entramos nessa aba da Câmara Municipal de Ouro Preto, nos documentos dessa municipalidade, nós temos já uma ideia de como é a interface com o usuário de todo o sistema do arquivo público digital. Então, sempre a princípio a gente tem uma listagem organizada em geral pelas caixas, então Câmara Municipal de Ouro Preto, a caixa 1, e aí tem a identificação, correspondência recebida da presidência da província, presidente do conselho do governo, enfim. E as datas limite, aqui nesse caso 1822 a 1827. Se rolarmos a página para baixo, vamos chegar aqui numa parte de pesquisa. Então, você tem algumas indicações sobre como fazer o preenchimento, você pode pesquisar por palavras-chave, pelas datas, e escolher como você quer que organize. Então, se viermos aqui para executar essa pesquisa com a palavra doença, escolher aqui uma palavra que ronda o nosso cotidiano nesse momento, nós vamos chegar possivelmente a alguns resultados. Então, aqui na Câmara de Ouro Preto, tivemos quatro resultados com este termo exatamente, doença. Se escolhermos aqui, por exemplo, esse segundo documento, a dispensa dada a José Bento de Oliveira, para que este não ocupe o cargo de juiz ordinário devido a uma doença, um documento de dezembro de 1779, nós chegamos aqui à cara de como vão ser os resultados de busca. Nem sempre há o resultado digitalizado, nesse caso há. E quando há, nós clicamos em visualizar imagens e vamos ser apresentados a uma cópia do documento original. Então, neste caso, é um manuscrito, né, um documento de 1779, e aqui nós temos a opção de aumentar, diminuir, rodar a página, e tem uma digitalização com uma resolução bastante boa
para que o documento o manuscrito possa ser lido. E aqui isso vai permitir que você faça consulta, né, a leitura do documento, e aqui voltando à ficha descritiva, você tem todos os dados necessários para fazer a referência completa ao documento num trabalho acadêmico, na sua pesquisa, enfim. Um outro ponto interessante do acervo são em relação aos documentos cartográficos. De novo, nós temos aqui algumas formas de busca, então uma listagem com as imagens, podemos fazer a pesquisa e podemos escolher aqui alguma das imagens para verificar como elas se apresentam. Então, de novo, temos a ficha catalográfica, o documento, as referências, né, desse documento, as informações técnicas sobre ele, e podemos visualizar essas imagens em alta resolução. Nesse caso, é o mapa da cidade de Belo Horizonte, que eu escolhi aqui aleatoriamente. Entre as muitas coleções possíveis, também chamo atenção aqui para um assunto que é bastante procurado, que é em relação aos documentos policiais. Então, os arquivos da polícia política, do DOPS. Aqui é interessante para o pesquisador interessado nesse tema que, além dessa primeira organização, como eu disse, uma lista. Então, se você não sabe ainda muito bem por onde procurar, o que você está procurando, você consegue dar uma zapeada aqui nos arquivos. Neste caso específico, você pode fazer uma pesquisa avançada pelo nome da pessoa ou então pelo local, pela data, o número da pasta ou algum desses descritores. E esses descritores são interessantes porque eles dão algumas pistas para os pesquisadores sobre os assuntos que os organizadores do acervo encontraram como chave justamente para as prisões. Então aqui a gente consegue ter uma ideia desses temas e são muitos. Então vocês podem acompanhar aqui olhando muito rapidamente que há uma série de descritivos que facilitam a busca e são descritivos bastante pormenorizados. Então, entre os jornais mineiros, nós podemos de novo ter acesso à listagem completa, mas também podemos fazer buscas avançadas pelas palavras-chave, pelos títulos, pelas edições ou pelas datas limites. Então aqui vamos fazer uma simulação com os jornais que foram publicados até 1850. Nós vamos chegar a esse jornal, o Universal. Vou abrir aqui o primeiro resultado que é apresentado para a gente. E temos acesso mais uma vez a essa ficha em que é possível também visualizar as imagens, então acessar diretamente o conteúdo do jornal. E nesse caso, você tem acesso aos jornais específicos de uma região. Então, se a gente vier aqui na aba biblioteca, que vai gerar aqui vai nos apresentar uma outra forma de procura, nós temos o catálogo online, que permite a busca nas bibliotecas mineiras, essa plataforma Hélio Gravatá, com um índice bibliográfico bastante extensivo, e nós vamos ter aqui outros dois índices que eu gostaria de chamar a atenção. Nós chegamos às teses. E o que são as teses médicas? Elas funcionam aqui no século XIX, então elas vêm junto com as primeiras universidades e os primeiros cursos superiores no Brasil. Elas funcionam como se fosse um TCC. Vou abrir uma aqui sobre a ipecacuanha, que é uma planta brasileira, mas a gente vê aqui sobre o anestésico cocaína, era o índice de baixo. Então é bastante interessante e você consegue ter uma ideia do tipo de conhecimento médico que era tido como importante ou como relevante para a defesa das monografias, né? Nesse caso, só voltando aqui, a gente recebe o acesso ao anexo, e esse anexo é o seguinte: muitas vezes essas dissertações médicas elas eram editadas, né? Então a gente tem acesso a elas aqui na integralidade, também pode fazer um download se for o caso. Por fim, uma outra base que eu acho interessante destacar é essa aqui, é a revista do Arquivo Público Mineiro.
Nós havíamos falado sobre a revista da Biblioteca Nacional na semana passada, né, sobre os anais da Biblioteca Nacional, e o Arquivo Público Mineiro também tem um sistema de revista que tem um objetivo semelhante. Essa revista, que começa a ser editada em 1896, traz a público documentos do período colonial, imperial e republicano, pesquisas e ensaios sobre história e arquivística, notícias bibliográficas referentes aos mais recentes livros sobre o passado mineiro, além de entrevistas. E ela divulga instrumentos de pesquisa que auxiliam no acesso ao acervo da instituição. Nesse caso aqui, eu abri um exemplar do início, né, da publicação, de 1896, e de novo a gente pode acessar aqui o anexo em PDF, ou também podemos acessar as imagens e conseguimos ter o acesso, então, a não só a textos investigativos, mas também a textos de comentários de fontes, então fontes do Arquivo Público Mineiro que foram transcritas e organizadas para facilitar a pesquisa, que é, no final das contas, o objetivo também dessa série ao apresentar esses fundos.